3 anos. É o tempo que a Ucrânia luta contra a brutal invasão russa. Mas 24 de fevereiro de 2025 não é apenas um aniversário, foi um ponto de virada. Com a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos da América, o mundo observa os próximos passos. Os Estados Unidos da América seguirão apoiando a Ucrânia. A Europa está se preparando para enfrentar a Rússia sozinha, sem esperar para descobrir se será deixada ou não nessa situação. O continente está se preparando para o pior e a mensagem é clara. Se a Rússia quer uma luta, a Europa está pronta. Então, qual é o plano? Como a Europa pretende contrariar a ameaça russa? E o que acontece se os Estados Unidos da América recuarem? Vamos começar com a reunião histórica em Kiev, onde os líderes da Europa deixaram uma coisa certa: eles não estão recuando. A cena em Kiev, no 3º aniversário da invasão, foi nada menos que elétrica. 13 dos líderes ocidentais mais poderosos se reuniram na capital ucraniana para enviar uma mensagem ousada. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky os recebeu de braços abertos. Não havia sinal do presidente Trump, mas sua sombra pairava grande. Podia-se sentir no ar, enquanto os líderes europeus repreendiam sutilmente a retórica de Washington e reafirmavam seu compromisso com a soberania da Ucrânia. Entre os convidados estavam pesos pesados como o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Trudeau alfinetou Trump ao chamar Zelensky de um líder democraticamente eleito de forma legítima. Ele claramente se referia à chocante postagem de Trump no Truth Social, em que rotulou o presidente ucraniano de ditador. Apesar das palavras, líderes da Espanha, Letônia, Estônia e Finlândia, todas nações sem eleições. Aqueles que conhecem o custo da agressão russa ficaram ao lado de Zelensky. Não esqueceremos dos 24 líderes que se uniram virtualmente, enviando uma mensagem poderosa ao mundo. A Europa sempre encontrará uma forma de se unir. Sua unidade é uma força que ultrapassa fronteiras, tanto literais quanto digitais. Mas essa reunião não foi um gesto simbólico. O Ocidente veio pronto para agir. O apelo de Zelensky por uma forte garantia de segurança foi atendido rapidamente. Um impressionante valor de US$ 21 bilhões pode estar disponível para o próximo pacote de ajuda à Ucrânia. Uma tábua de salvação para uma nação sitiada. Os chanceleres europeus, reunidos em Bruxelas pouco antes, já acertavam os detalhes. Por meio de novas sanções direcionadas ao comércio de energia e transporte da Rússia, e serviços financeiros na mistura. E uma coisa fica clara: a Europa não vai deixar a Rússia operar com impunidade. E isso é apenas o começo. Em 6 de março, 27 líderes europeus se reunirão em Bruxelas para uma cúpula de emergência, com o objetivo de garantir o futuro da Ucrânia e da Europa. O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, disse melhor: estamos vivendo um momento decisivo para a Ucrânia e a segurança europeia. Para a Europa, é hora de agir! Com líderes de todos os cantos do continente se unindo, o manual de agressão da Rússia enfrenta uma frente inquebrável. E desta vez, só há espaço para o avanço. Mas contra o que exatamente a Europa está lutando? Antes de explorar como a Europa planeja desmantelar a ameaça russa, vamos quantificá-la primeiro. Atualmente, os relatórios diários do Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas podem levar a crer que a Rússia não representa mais uma ameaça significativa. O relatório de 25 de fevereiro de 2025 detalha as perdas nos 3 anos da invasão. Em 3 anos, a Rússia perdeu 869.530 soldados na Ucrânia. Essa figura impressionante inclui soldados mortos, feridos, desaparecidos e capturados. De acordo com os veículos independentes russos, Medusa e Mediazona, cerca de 165 mil soldados russos morreram desde o início da invasão, considerando apenas as fatalidades. A situação com as perdas de equipamento é igualmente grave. Aqui está uma visão geral feita pelo Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas. Em 3 anos, a Rússia supostamente perdeu 10.182 tanques, 21.168 veículos de combate blindados, 38.582 veículos e tanques de combustível, 23.652 sistemas de artilharia, 1.299 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, 1.083 sistemas de defesa aérea, 370 aviões, 331 helicópteros, 26.767 drones, 28 navios e barcos e um submarino.
Isso é mais poder de fogo do que alguns países têm em todo o seu arsenal militar. Mas essas perdas também fazem você questionar: por que a Europa teme a Rússia? O país parece estar em uma espiral descendente praticamente irreversível. A palavra-chave é praticamente. A Rússia demonstrou repetidamente uma notável capacidade de absorver perdas impressionantes e seguir avançando. O mesmo ocorre agora. Mesmo com as perdas, a Rússia não recua. Na verdade, está aumentando suas forças a uma taxa alarmante. A 169 mil, a 190 mil tropas em 2022. Até o final de 2024, a presença militar russa na Ucrânia aumentou para impressionantes 700 mil soldados. Esse número equivale a 4 vezes o tamanho de todo o efetivo militar russo presente na fronteira antes do início da guerra, e não envolve apenas tropas. A Rússia também está aumentando sua produção de defesa como uma máquina de guerra em sobrecarga. Em 2024, o país produziu e reformou 1.550 tanques, 5.700 veículos blindados e 450 peças de artilharia. Isso representa um aumento de até 220% na produção de tanques e 150% em veículos blindados em comparação a 2022. A Rússia também está produzindo munições de longo alcance a um ritmo impressionante, com um aumento de 435% na produção de drones Lancet, projetados para atacar a mais de 30 milhas de distância. Os drones, antes dependentes do Irã, agora são peça-chave no arsenal doméstico russo, com números crescentes. O mesmo vale para o número de ataques. Em maio de 2024, a Rússia lançou mais de 300 ataques Lancet, quase o dobro do mês anterior. Com mais tropas, armas avançadas e determinação implacável para se recuperar das perdas, a Rússia mostra ao mundo que seu apetite por agressão está longe de ser saciado. Está claro que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não está apenas atrás da Ucrânia. Ele tem uma sede de dominação que não vai parar até que a Europa esteja sob seu polegar. Isso explica a urgência da Europa em consolidar suas forças. O continente se prepara não só para defender a Ucrânia, mas também para um confronto entre Europa e Rússia. Esse confronto não é um cenário hipotético. É uma possibilidade real que se torna mais iminente a cada dia. De acordo com um relatório do Serviço de Inteligência de Defesa da Dinamarca, Diretoria de Inteligência de Defesa da Dinamarca, a Rússia poderia estar pronta para lançar um ataque total à Europa dentro de 5 anos. O relatório destacou o envolvimento dos Estados Unidos da América como fator-chave neste cronograma. Se Washington retirar seu apoio, isso encorajará a Rússia. Se a Rússia avaliar os Estados Unidos da América, não pode ou não vai apoiar os países da OTAN europeus, o relatório adverte, é provável que a Rússia esteja mais disposta a usar a força militar. Isso significa que o relógio está correndo. Contudo, os líderes europeus já se preparam para essa realidade. Isso porque as avaliações da OTAN, Alemanha, Polônia, Dinamarca e os estados bálticos indicam que a Rússia poderá estar pronta para atacar dentro de 3 a 10 anos. Seremos sortudos se a Rússia esperar tanto tempo. Os exercícios militares Zapad 2025 na Bielorrússia podem revelar as verdadeiras intenções da Rússia. Essas intenções parecem cada vez mais agressivas. Deixemos os fatos falarem por si. Rússia e Bielorrússia estão se preparando para alguns dos maiores exercícios militares em anos, envolvendo cerca de 13 mil soldados, grandes quantidades de equipamento militar e uma mensagem clara de prontidão. O exercício militar ZAPAD 2025 mostrará a habilidade russa de conduzir grandes operações militares, mesmo durante um conflito atual. Realizar um exercício durante a paz é diferente de demonstrar tais capacidades, enquanto também se luta uma guerra. Isso sinaliza que a Rússia está se preparando não apenas para conflitos regionais, mas para um confronto maior. A escala desses exercícios é impressionante. Para comparação, ZAPAD 2021, o último grande exercício, envolveu mais de 80 aeronaves e 760 equipamentos militares, incluindo mais de 290 tanques e 240 unidades de artilharia. Alguns desses exercícios foram realizados perto da fronteira polonesa, o que foi outra mensagem clara para a OTAN. Embora o equipamento específico para Zapad 2025 ainda não tenha sido totalmente divulgado, espera-se um arsenal semelhante, incluindo sistemas avançados como os mísseis Superfície-Ar S-300 e S-400 tanques, T-72B-13 Su-30,
A verdade é que esses exercícios podem ser o prelúdio para algo muito pior. Oficiais russos destacaram que se preparam para ameaças modernas, inclusive analisando equipamentos da OTAN capturados para identificar fraquezas a serem exploradas futuramente. Esse é um sinal assustador. O que a Europa planeja fazer a respeito? Vamos analisar. Primeiramente, e mais importante, a Europa quer continuar apoiando a Ucrânia. Afinal, o experiente exército ucraniano é atualmente o dissuasor mais eficaz contra um ataque russo à UE. Quanto mais a Ucrânia resiste, mais tempo a Europa tem para fortalecer suas defesas. Portanto, a Europa deve estar pronta para substituir completamente a ajuda dos Estados Unidos da América, caso Trump decida suspendê-la. E é exatamente isso que a Europa planeja fazer: intensificar e preencher a lacuna. Na verdade, a Europa poderia facilmente substituir toda a ajuda dos Estados Unidos da América. Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, os Estados Unidos da América alocaram ou comprometeram cerca de 180 bilhões de dólares para apoiar a Ucrânia, e os compromissos totais da Europa no mesmo período chegam a cerca de 150 bilhões de dólares. Os Estados Unidos da América forneceram cerca de US$ 66 bilhões e meio em ajuda militar doada, enquanto as nações europeias contribuíram com aproximadamente US$ 39 bilhões. Para igualar a ajuda total dos Estados Unidos da América, a Europa precisaria aumentar seus gastos em aproximadamente 0,12% do seu produto interno bruto, um valor muito gerenciável. Isso é irrelevante para a economia da UE. Apesar dos desafios, a Europa tem recursos financeiros para preencher a lacuna, principalmente em gastos militares. A principal preocupação será o acesso à base industrial militar dos Estados Unidos da América, pois a Europa não tem a mesma produção de tecnologia de ponta e equipamentos militares. Mas os fundos estão lá. Os gastos da Europa com ajuda militar à Ucrânia já se equiparam aos dos Estados Unidos da América. A UE gastou US$ 21 bilhões a mais que os americanos em ajuda humanitária e financeira combinadas. E quanto a defender todo o continente, ou ao menos os países que a Rússia tem mais chances de atacar? É aí que as coisas se complicam um pouco, mas nada que a Europa não possa lidar. Em uma coletiva de imprensa conjunta com Trump em Washington no final de fevereiro de 2025, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que a Europa estava preparada para reforçar suas defesas visando uma paz duradoura. Aqui está como a Europa planeja defender seus territórios da Rússia. Aumentar o número de tropas é a primeira ordem do dia. Após a Guerra Fria, os militares europeus diminuíram consideravelmente por décadas. Os países agora possuem apenas o que os oficiais da OTAN chamam de exército bonsai, pequeno demais para proteger seu próprio território. O exército britânico está no seu menor tamanho desde a Batalha de Waterloo. O exército alemão, subfinanciado há muito, ainda luta para se reconstruir, necessitando de ao menos mais 40 mil soldados para alcançar a prontidão mínima. Mas o problema não se resume aos números. A prontidão também deve ser melhorada. Segundo Jim Townsend, ex-secretário assistente adjunto de defesa dos Estados Unidos da América, os exércitos europeus são muito pequenos para lidar com as armas que possuem atualmente. Sem tropas de combate suficientes, armamentos modernos não farão diferença. E a Europa precisa de uma força equivalente a 300 mil soldados americanos prontos para o combate para dissuadir efetivamente a Rússia. Essas são as estimativas atuais. Isso implica na construção de aproximadamente 50 novas brigadas mecanizadas e blindadas, aptas a atuar nas rigorosas condições do campo de batalha no leste europeu. A Europa atualmente não possui esses números. Mesmo uma força de 200 mil pode estar fora de alcance com os níveis atuais de recrutamento. No momento, a Europa busca uma força de dissuasão. Essa força teria que ter cerca de 100 mil soldados designados para a missão em tempo integral, com rodízio para manter a prontidão. Atualmente, há 100 mil tropas americanas na Europa, mas espera-se uma redução nos próximos anos. Essa figura de 100 mil tropas também faz parte da estratégia de reforço rápido da OTAN. O modelo de força da OTAN de 2022 visa disponibilizar 300 mil soldados de alta prontidão para a implantação, com 100 mil prontos para se moverem em até 10 dias. A força total deve ser implantada em até 30 dias. Para alcançar esse objetivo, a aliança está posicionando equipamentos e suprimentos, ampliando defesas aéreas e de mísseis, e integrando Finlândia e Suécia no planejamento estratégico. A OTAN também tem fortalecido suas defesas no lado da aliança que faz fronteira com a Rússia.
Desde 2017, grupos de batalha multinacionais foram implantados na Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia, com forças adicionais estacionadas na Bulgária, Hungria, Romênia e Eslováquia, após a invasão em larga escala da Rússia à Ucrânia em 2022. Isso dobrou a presença da OTAN no flanco oriental, com tropas de diversos países treinando e operando em conjunto. Na Cúpula de Madrid de 2022, os membros da OTAN se comprometeram a aumentar os grupos de batalha de tamanho de batalhão para brigada quando necessário. A Letônia foi pioneira nessa mudança em 2024 e outros países devem seguir o exemplo. Embora a Europa ainda tenha um longo caminho pela frente, está mais do que disposta a percorrê-lo. Afinal, qual é a alternativa? Esperar que a Rússia nunca ataque outro país europeu não é uma estratégia. É um pensamento otimista com um toque de negação. Em suma, a Europa espera o melhor, mas se prepara para o pior, incluindo o aprimoramento da coordenação militar. Se a Europa conseguir reunir uma força de 300 mil soldados, serão tropas provenientes de mais de 30 exércitos nacionais. Isso é um pesadelo logístico iminente. É como tentar montar um time vencedor do Super Bowl com jogadores de 30 equipes distintas, cada uma com seu próprio livro de jogadas e regras sutilmente diferentes. Se todos não estiverem alinhados, não há equipe, e sim caos. Por isso, a coordenação militar não é apenas importante, mas a diferença entre um exército funcional e um pesadelo burocrático armado. A Europa tem mais de 1,4 milhão de militares ativos em diferentes exércitos nacionais atualmente. Os Estados Unidos da América sozinhos quase igualam esse número, mas o que importa é a eficiência do trabalho conjunto dessas tropas, não a quantidade. Para substituir as tropas dos Estados Unidos da América na Europa com sucesso, a Europa deve aprimorar as estruturas de comando, melhorar a interoperabilidade e assegurar que as forças implantadas atuem como uma unidade coesa, e não como um mosaico de diferentes estratégias nacionais. A OTAN presume que o comandante supremo aliado na Europa é sempre um general americano de alta patente. Mas isso só funciona quando os Estados Unidos da América estão liderando a carga. Se Trump recuar, a Europa deve estar pronta para assumir o controle de sua defesa, sem esperar por ordens de Washington. É por isso que os recentes exercícios militares da OTAN são mais do que uma mera demonstração de força. Eles testam um futuro onde a Europa não pode depender dos Estados Unidos da América para sua segurança. Enquanto o DART 2025 se desenrola na Romênia, Bulgária e Grécia, a Europa tem uma visão clara do que pode significar liderar a partir da frente. Conforme sugerido pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, com 10 mil tropas de 9 nações, exercícios de tiro real e guerra cibernética, a OTAN tenta provar que pode implantar rapidamente uma grande força sem esperar pela aprovação de Washington. A seguir, equipamento militar e produção. A Europa também se prepara para uma séria transformação nesta área. A história mostra que, sob alta pressão, as economias de mercado podem entregar. A Alemanha Ocidental, sob o chanceler Helmut Schmidt, modernizou rapidamente seu exército para contrapor as forças soviéticas. O desafio é maior, mas a determinação para enfrentá-lo também é. Para construir uma força de dissuasão capaz de impedir um avanço russo nos Bálticos, a Europa precisa de grandes números. Segundo o Bruegel, um respeitado think tank europeu, são necessários pelo menos 1.400 tanques, 2.000 veículos de combate de infantaria e 700 peças de artilharia. Atualmente, isso é mais poder de fogo do que França, Alemanha, Itália e Reino Unido juntos, sem contar a questão da munição. A Europa precisa de no mínimo 150 milímetros para sustentar 90 dias de combate intenso. Certamente, a guerra moderna não se resume a tanques e granadas, mas sim a velocidade, inteligência e adaptabilidade. Na prática, isso significa aumentar a produção de drones para igualar a Rússia, o que requer pelo menos 2.000 munições de longo alcance por ano. Isso implica em potencializar as habilidades de aviação, transporte, defesa antimísseis e guerra eletrônica. Adquirindo dos Estados Unidos da América, comprar armas europeias é uma opção que ajudou a impulsionar os Estados Unidos da América as exportações de defesa para um recorde de 318,7 bilhões em 2024. Isso fortalece a coesão da OTAN, mas para uma real autonomia estratégica, a Europa precisa investir internamente. A boa notícia é que a Europa tem capacidade industrial para isso, basta mobilizá-la.
Pegue a empresa de defesa alemã Helsing como exemplo. A China está produzindo em massa mais de 1.000 drones de ataque HX-2 habilitados para IA por mês. Com a Ucrânia encomendando 10.000 unidades de 2 modelos, Helsing demonstra que a indústria de defesa europeia pode se expandir quando preciso. Mais empresas seguindo este modelo poderiam rapidamente igualar a Europa à Rússia em drones. O último aspecto que a Europa precisa é de dinheiro. Já discutimos os fundos que a Europa está investindo na defesa da Ucrânia, mas e a sua própria? Países europeus da OTAN atualmente contribuem com cerca de 2% do produto interno bruto para a defesa. Lembre-se, este é o mínimo da OTAN, não o máximo. Para que a Europa reforce seriamente suas defesas, especialistas sugerem que um alvo mais sustentável seria em torno de 3 a 3,5% do produto interno bruto. Estima-se que a Europa precise aumentar os gastos com defesa em 262 bilhões de euros por ano para atender plenamente suas necessidades de defesa de curto prazo. Isso parece um preço alto, e mas também está ao nosso alcance. A Europa necessita de investimentos nacionais e da UE combinados. Nos próximos 5 anos, a Europa deve arrecadar cerca de 130 bilhões de dólares em nível da UE. Estima-se que a Alemanha, por si só, cubra ao menos metade desse montante, elevando seus gastos anuais com defesa em 3 a 4 bilhões de euros nos próximos 15 anos. Um ponto positivo nesta jornada fiscal é o potencial econômico dos gastos com defesa. Investir em defesa pode impulsionar a economia europeia através da inovação, geração de empregos e crescimento industrial. Veja o exemplo de produção em larga escala. Comprar em grandes quantidades reduz muito os custos unitários. A Alemanha recentemente pediu 105 tanques Leopard 2 no valor de 3,14 bilhões. Se a Europa encomendar os 1.400 tanques necessários, os preços cairão com o aumento da produção, economizando bilhões a longo prazo. Continuamos mencionando a Alemanha por um motivo. Se jogar suas cartas corretamente, este país poderia ajudar a fortalecer a Europa. Isso asseguraria que países como Polônia e Bálticos, provavelmente os próximos alvos de Putin depois da Ucrânia, tenham um apoio confiável contra as ameaças iminentes. Mas o que significa jogar suas cartas corretamente neste contexto? Para começar, a Alemanha deve superar suas ineficiências passadas em aquisições e prontidão militar. Também deve elevar os gastos com defesa para 3,5% do produto interno bruto e assegurar que seu setor de defesa esteja completamente equipado e pronto. A Alemanha e a Europa estão percebendo que sua segurança não depende apenas de promessas, mas de investimento concreto. Não será uma solução imediata, mas um processo gradual. Não se pode mais relegar os gastos com defesa ao segundo plano. A Europa agora está indo direto para o desafio crucial que está por vir. A boa notícia é que ela tem os recursos, a indústria e a motivação para superar esse desafio, para vencer qualquer coisa que a Rússia possa lançar contra ela e derrotá-la definitivamente. Mas quando você vê esse confronto acontecendo, se é que você vê isso ocorrendo, e você acha que a Europa terá tempo suficiente para fortalecer suas defesas se os Estados Unidos da América saírem do continente? Você poderia nos informar se todos os países europeus da OTAN juntos seriam capazes de igualar a contribuição dos Estados Unidos da América e resistir efetivamente contra a Rússia? Estamos ansiosos para ler suas opiniões na seção de comentários abaixo.